Oi pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui, né, dialogando com vocês. Eu queria agradecer todo mundo pela audiência, né? O pessoal que vem acompanhando aqui o nosso programa Voz do Povo. Hoje a gente vai estar conversando com um grande atleta, né, um grande jogador que teve uma história muito bonita pelo Fortaleza, que é o goleiro Bosco. Já vou chamar ele aqui para entrar. Bora chamar todo mundo aí para assistir. Todo mundo tá me ouvindo? Fala, Bosco, meu irmão. Boa noite. Fala, meu querido, tudo bom? Boa noite. Tá me ouvindo bem Você aí? tá perfeitamente. E você, tá me ouvindo? Olha, ótimo. Pronto, maravilha. Primeiro, boa noite, né? Eu queria agradecer, ter aqui a honra, a oportunidade de estar conversando contigo, né? Eu que há pouco tempo atrás estava ali na arquibancada, né? Podendo te acompanhar em campo pelo Fortaleza, ali em 2004, 2005, né? Que é a passagem marcante pelo Fortaleza. O pessoal que está chegando aí, deixa eu apresentar o Bosco, né? O Bosco Chaves, natural de Escada, Pernambuco, né? Teve uma passagem vitoriosa pelo Sport Recife, sendo campeão pernambucano de 94, 96, 97, 98, 99, 2000, 2003, campeão da Copa Pernambuco de 2003, campeão da Copa do Nordeste de 2000 pelo Sport, campeão da Copa Sul Minas pelo Cruzeiro, Super Campeonato Mineiro de 2002, né? E pelo São Paulo nem se fala, né? Mundial de 2005, Brasileiro de 2006, 2007, 2008 e pelo Tricolor do PC, 2005, 2004 foi vice-campeão da Série B, né, dando acesso ao Fortaleza naquele ano com o técnico Zete. Em 2005 sendo campeão cearense, inclusive o Bolso sendo escolhido o melhor jogador da competição, né? Inclusive, assim, para o pessoal que está chegando, essa passagem do Bosco pelo esporte rendeu ele a passagem também pela seleção brasileira, né? Em 99, salvo engano, Bosco, era o Luxemburgo, né? Te convocou. Você teve algumas oportunidades, né? Pelo que eu estava dando uma pesquisada aqui na internet. Participou do amistoso em 99 contra a Holanda, México e Estados Unidos, né? Em 2001 e 2 jogos pelas eliminatórias, né? Venezuela e Colômbia. Paty, as informações? Perfeito. Maravilha, Bosco. Mais do que eu. É, é porque às vezes tem muitas informações, por exemplo, o site, aquele vídeo que você colocou ontem no teu Instagram fala que você tem 94 jogos pelo Fortaleza. Já no site do Diário do Nordeste diz que você tem 60, né? Mas eu supus que você tinha 94 porque quando você fez 80 jogos, teve uma camisa comemorativa, né? Também eu lembro muito Exatamente. desse episódio. Não, Bolso, primeira coisa, agradecer novamente, dar boa noite para o pessoal que está chegando. E a primeira pergunta que eu já queria iniciar é quem te apresentou o futebol, né? De que maneira tu conheceu, como tu chegou, né? Você que não, pelo que eu vi, começou em Vitória de Santo Antão, né? Salvo engano. Queria que você começasse dando aqui o seu depoimento para o pessoal que está chegando. Perfeito. Eu, em 91, eu comecei nas categorias de base do Vitória de Santo Antão. Mas antes do Vitória, eu fiz um teste no Náutico, né? Eu fiz um teste lá em 91 também. Passei no teste, mas eu não fui muito aproveitado porque tinha muitos goleiros na época lá, né? E era tipo assim, 7 goleiros, e eu era o sétimo. Então eu meio que acabei desistindo porque era muito longe da minha casa e não estava tendo muita oportunidade, né? Então eu acabei desistindo. Mas o meu pai conheceu o treinador de goleiros do Vitória. Tipo assim, meu pai estava no bar e na mesa de trás estava o treinador de goleiros e o goleiro titular na época, que era o Eduardo. E meu pai estava ouvindo a conversa, né, ali de trás da mesa dele e tal, e falou assim: olha, rapaz, eu tenho um goleiro bom em casa. Aí meu pai levou os dois caras lá, o Nildo, né, que era o treinador, e o Eduardo lá em casa e me apresentou esses dois. E falou assim: olha, rapaz, vai lá segunda-feira fazer um teste, que a gente tá precisando, tal, tal. E beleza, eu fui. E passei no teste, fiquei lá também um pouco de tempo, mas também era muito longe, cara. Vitória de Santo Antão é longe demais. Era 2 horas de viagem, praticamente, né? De ida e mais 2 de volta, então era meio A bem tua complicado. infância toda foi em escada, né? Então, Não, não, eu só nasci em Escada, porque meu pai era contador de Geraldo Shoa, que é um usineiro aí em Pernambuco. E meu pai viajava muito. Meu pai teve um filho em cada estado, né?
eu tenho o meu irmão mais novo nasceu no Ceará, eu nasci em Escada e um irmão nasceu em Recife, outro não sei. Então, eu só nasci em Escada e já fui para Recife, né? Eu não conheço muito Escada. Depois é que eu voltei em Escada, depois de grande, né? Só para conhecer mesmo. Eu tive um convite, eu acho, do prefeito na época que eu estava aí no esporte. Eu fui fazer, acho que um evento, se eu não estou enganado. Enfim, mas assim, a minha criação toda foi Recife, especificamente ali no Janga, né, em Paulista. Então, eu fiz esse teste no Vitória e do Janga para Vitória Santo Antão, meu amigo, era sufoco. Eu saía de 9 horas da manhã de casa para treinar de 1h30 da tarde em Vitória, né? Mas é sofrido, né? Ninguém teve um começo maravilhoso. Todo começo é sofrido de todos os jogadores, né? A experiência, se cada um for contar, é muito sofrido. Bacana foi teu pai, né? Esse apoio, né? Isso, Inicial. Que às vezes é da família, né? Exatamente que a família, não, meu filho, tem que estudar. isso. Não incentiva muito, né? A prática do futebol, porque é todo sonho de moleque, é jogar bola, né? A gente sabe disso. Mas às vezes fica aquela batalha dentro da família, né? Nem todo mundo apoia. Eu acho que foi importante essa iniciativa do teu pai. Isso. O meu pai foi um cara que me apoiou muito, desde o início da carreira até o último dia como profissional, em 2011. Meu pai, infelizmente, faleceu em 2014, mas foi uma pessoa que me deu muita força, principalmente no começo da minha carreira. E minha sogra também me apoiou bastante também, né? Financeiramente. Eu não tinha como pagar esse translado, então minha sogra ela pagava para mim. E meu pai me incentivava dando material, né? Tipo, eu comprava luva, chuteira, ia nos jogos, né? E, e foi assim, cara. Foi tua primeira posição? Foi logo o goleiro, porque a gente sabe que sempre existe uma transição, normalmente, né? O Adriano Imperador começou como zagueiro, por exemplo. Rapaz, em clube não, mas assim, num time lá da onde eu morava, eu era volante. E eu desci o cacete, né, papai? Porque eu não tinha qualidade, né? Então ia mais na força. Mas, cara, por incrível que pareça, o futebol, assim, ele entrou meio que. E foi um propósito de Deus mesmo na minha vida, porque como eu vivi muito tempo na praia, né? O Janga ali, né, todo dia eu ia pra praia, né? Fico pertinho da praia. E meu esporte preferido era o surf, né, cara? Eu surfava todos os dias. E jogava vôlei também pela Caixa Econômica. Então eu surfava e jogava vôlei, né? E jogar futebol foi assim, um convite do amigo para jogar uma pelada, o pessoal gostou, me incentivou. Aí foi quando eu fui para o Náutico, fiz esse teste, né? Tendo o incentivo dos meus amigos. Aí depois, né, com a história do meu pai, fui para o Vitória. Mas foi assim, cara, entrou assim bem, como diz, de gaiato, né, o futebol. E graças a Deus que deu certo, né? Deu bem certo. O fato interessante, Bosco, assim, para o pessoal mais, digamos, mais novo, né? Eu também, é porque a tua passagem pelo Fortaleza foi muito curta, né? Assim, foi pouco período, só que foi um período muito intenso, né? Logo de cara, essa questão do acesso foi fundamental, né? Você deve ter visto, e aí para o pessoal que não viu, o Diário do Nordeste, que é um jornal de grande circulação, não só no Ceará, mas no Brasil todo, fez uma enquete para que os torcedores do Fortaleza e do Ceará, né, que são os times rivais, escolhessem seus melhores jogadores. Né? Então, com cerca de 40 mil votos, o time ideal do Fortaleza, né, digamos assim, foi o Bosco no gol, o Ronaldo Angelim, o Quinteiro, que é do atual elenco na zaga, o Rafinha e o Márcio Azevedo nas laterais, o Erandi e o Dude de volante, o Lúcio Bala de meia e o Clodoaldo, o Rinaldo e o Oswaldo no ataque. O engraçado é exatamente isso, né? A gente tem outros goleiros que tiveram uma longevidade de tempo maior no Fortaleza. E então, a minha pergunta, tu acha o que atribui a isso, essa paixão pelo torcedor, essa lembrança marcante, né? Apesar de ter sido um período curto, você acha que influenciou muito o acesso ou tem outros elementos em si para que o torcedor do Fortaleza e o próprio clube lembre de você até hoje? Cara, assim, na minha opinião, houve, claro, toda a situação do acesso, né? Como foi aquilo ali, né? Com 2% de chance, foi coisa assim de Deus mesmo. Mas assim, cara, eu acho que
teve também aquela defesa contra o Avaí, que o torcedor lembra até hoje, né? Assim, quando eu recebo mensagem de torcedor, é sempre citando aquela defesa, aquela sequência de defesa, né? Mas assim, cara, o que eu acho fundamental, e o que foi fundamental assim para mim no Fortaleza, e é fundamental para qualquer goleiro, é você ter uma regularidade, né? É você não ser um jogo nota 10 e outro jogo nota 3 e ficar nessa variante, né? Então, se você ter a nota 7 sempre, você mantém aquela regularidade, você passa confiança para os torcedores e, consequentemente, para o teu treinador e para os jogadores, os teus jogadores que estão em campo, né? Então, assim, cara, tirando aquele gol do Ituano, né, lembram também, eu não lembro qual foi assim, um jogo que eu tive outra falha gritante, né, vamos dizer assim. Claro que a gente toma gol às vezes, para mim, assim, que eu era muito autocrítico, né, de mim mesmo, e assim, eu tinha gol que eu tomava, que eu dava para eu chegar nessa bola e tal. Mas tirando aquele gol, assim, eu consegui manter essa regularidade, sabe? Então isso talvez tenha contribuído muito para isso, né? O torcedor ia para campo, sabia que tinha uma defesa sólida, né? Um time tem que começar com uma defesa bem sólida, e isso passa uma confiança muito grande, porque se você não tomar gol no jogo, né? Qualquer bola lá, qualquer desvio, a bola entra lá, 1-0 para a gente, enfim. Então, mas eu acho que foi isso, né? Tudo que aconteceu pelas circunstâncias do nosso acesso e também pela equipe também ter uma regularidade também, isso também contribui muito, né? E assim, sequência de jogos, grandes vitórias fora de casa, vencendo o Palmeiras fora, sabe? Então, o torcedor gosta disso, né? Então, isso fica marcado na memória do torcedor. E eu acho que isso são, assim, esse conjunto de coisas que contribuíram para que essa votação, né? Não só da minha pessoa, mas também como... Você vê que dessa seleção, eu acho que tem uns 5. Boa parte estava contigo no acesso. Exatamente. Então, inclusive o Ronaldo Angelim, né? O Mago de Aço. Exato. Aí tem um Dude, tem o Arandi, que também era da época, tinha o Lúcio e tinha o Rinaldo, né? Então, assim, o Clodoaldo já, mais de 2005, 2004, o Clodoaldo não estava, né? Ele chegou para a Série A. Mas eu acho que isso contribuiu bastante. E eu fiquei muito feliz, cara, porque você está ali brigando com os atuais goleiros do elenco, né? No caso, o Boeck, o Felipe, né? E alguns goleiros também. O próprio Maisena, né, também. Isso, e os goleiros que também fizeram parte, né? Fizeram história também do passado. E você ser escolhido hoje, onde a internet, né, é tão predominante. E, assim, fiquei muito feliz. Até postei no meu Instagram também, porque isso é... Deixa eu tirar uma dúvida, não estou lembrando. Quando tu chegou, o Zete já estava ou ele... Não. Quando eu cheguei, era o Hélio dos Anjos. Quem me levou para o Fortaleza foi o Hélio dos Anjos. Eu estava no esporte com o Hélio dos Anjos em 2004. Cheguei no esporte na segunda passagem, né? A primeira passagem no esporte foi de 93 a 2000. Aí eu fui para o Cruzeiro, 2000 e 2001. Aí eu fui para 2002 para a Portuguesa. Aí eu voltei em 2003 para o esporte. E fiquei até maio, acho que março de 2004 no esporte. Aí o Hélio dos Anjos era o treinador do esporte. Aí o Hélio dos Anjos foi para Fortaleza e me pediu a minha contratação, né? Aí eu cheguei, eu acho que em abril ou maio de 2004. Aí vieram outros treinadores, né? Por fim, veio o Zete. O Zete foi o fato engraçado é que eu só pesquisando hoje é que eu vi. O Magrão era reserva, né? No Fortaleza. Isso. Ele e o Albérico, né? Isso. O Magrão, ele era... Quando eu cheguei, era o Magrão e o Albérico, né? O Magrão titular e o Albérico reserva. Mas assim, teve aquele jogo, eu acho que contra o Náutico, né? Que foi 4-3, 5-4, alguma coisa assim. E depois daquele jogo foi a minha estreia, acho que com o Santo André, lá em Sobral. E aí o Magrão foi para a reserva, né? Ficou na reserva e ficou um bom tempo comigo na reserva. Depois acho que ele teve uma proposta lá de um interior de São Paulo, ele foi e ficou Albérico. Mas eu já tinha trabalhado com o Magrão na Portuguesa em 2000 Então o Magrão só foi para o esporte depois dessa passagem, não foi? Não, o Magrão, é isso. O Magrão foi lá para o interior de São Paulo.
Aí do interior de São Paulo, em 2005, ele foi para o Sport. Engraçado, né? A troca, né? A troca de goleiros passou muito tempo, depois Isso. veio o Bolso Fortaleza, ele foi também prestar muitos serviços ao esporte, inclusive foi o goleiro que levou o número 1000 do Romário, que ao mesmo tempo é uma honra, né? Também participar de um fato histórico desse. Para Antes ele, aqui de passar para a próxima pergunta, o Fagner Rossi, Bosco, sou teu primo, distante de Olinda. Não sei se você conhece. como é o nome dele? Fagner? Fagner Rossi. Deve ser, cara. Eu tenho tanto primo aí que. Vegno, esse cara é uma bênção. O Evanilton foi um grande goleiro para um dos melhores do tricolor paulista, na época que tinha o mito Rogério Ceni. Rapaz, é muita gente, viu aqui? Lembro do Bosco como terceiro goleiro em 94. Se não me engano, a estreia do Bosco foi em 95 contra o Coritiba. É isso? No esporte? Não. Não, a minha estreia como titular do esporte foi em 97 contra o Curitiba. Mas eu joguei alguns jogos do Pernambucano, acho que a minha estreia foi no Pernambucano em 95 contra o Limoeiro. Lá em Limoeiro. Aproveitando aqui o ensejo, Bosco, você voltou para o Fortaleza, né? Já como treinador de goleiros em 2007, 2017, aliás. E aí parece que tu tem Final de o 2016. Eu cheguei em dezembro de 2016. Mas me apresentei. sim, sim, para a temporada, né, de 2017. E tu tem o pé de anjo, né? Porque chegou também já trazendo outro acesso, né? Cara, Participou do acesso também. e esse acesso assim foi diferenciado, né, cara? Foi mais do que o teu em campo, tu considera, né? Pelo período que Fortaleza passou na Série C, Série B. Não, na verdade, assim, você jogando e. É aquilo que eu falei, né? Pela circunstância que foi aquele acesso em 2004, acabou sendo um momento assim muito especial assim na minha carreira. É um momento que está muito gravado na minha memória, que eu vejo o vídeo até hoje, sabe, me deixa emocionado. Mas o acesso da Série B, cara, por tudo que envolveu os anos anteriores no Fortaleza, né? O quase, o quase, o quase. Isso trouxe um sabor especial, né? Porque assim, a gente viveu muito o sofrimento do torcedor, né? Quem estava ali em 2017 sofreu, absorveu muito o sofrimento, porque o torcedor encontrava com a gente e falava assim: será que agora vai? Será que agora vai? Sabe? Então a gente sofreu junto com eles. Os funcionários do clube, né, a maioria deles passaram por todos aqueles anos, né? Foram 8 anos, né, até o acesso. E isso mexeu muito com a gente, cara. Mexeu muito com a gente, mexeu muito mesmo. Comigo, particularmente, então, nem se fala, porque eu acabei sendo uma referência do acesso anterior, sabe? Então, assim, eu lembro um dia que a torcida foi fazer uma reunião com os jogadores e, assim, eu tava lá atrás, assim, né? Porque os jogadores ficam na frente, eu fico atrás, né? Porque eu não sou mais jogador, eu sou comissão, então eu ficava atrás. Mas os caras queriam saber onde é que eu estava ali, porque os caras queriam me dar como exemplo, sabe? Eu falei assim, olha, vocês têm que pegar a experiência do Bosco, a garra do Bosco, que subiu para aquele negócio todo. Então, eu acabei sendo uma referência. Isso foi bom. Foi uma responsabilidade, ao mesmo tempo, muito bom. Uma situação muito boa. E o que eu tinha que fazer era preparar os goleiros para o grande momento, né? E foi o que aconteceu, né? O Boeck foi super bem. E, cara, explicar o que eu senti ali naquela hora, assim, não tem nem como explicar, cara, porque foi muita coisa ali. Foi digamos, uma sensação igual ou mais forte? Porque Cara, eu até conversei com o Clodoaldo, ele e o Rinaldo viajaram para a Argentina, né, para aquele jogo na Copa Sul-Americana, foram lá participar, o Fortaleza fez aquela campanha do sócio torcedor, alugou um avião, e eles disseram, cara, eu ficava chutando o vento toda hora. Quando a bola chegava ali, eu ficava chutando o vento. Que é uma outra sensação. E às vezes uma sensação de impotência, né? Porque você não pode fazer nada. não pode fazer nada. Quando você está em campo ali, você fica menos nervoso. Cara, nesse jogo lá em Juiz de Fora, cara, você não sabe o que. No, a vontade que tinha ali é de você sair pro vestiário e não assistir mais o jogo. Você ficar lá e se desligar de tudo, né? Quando você está jogando, não, né? Você tá
no controle, vamos dizer assim, porque você pode fazer alguma coisa, né, de fato. E quando você está no banco ali, como comissão, como torcedor, você fica só na expectativa, né? Na sorte ou na torcida mesmo. Mas assim, cara, foram, foram 3 momentos assim na minha carreira que eu tenho como especiais. Claro, cada título tem a importância. Eu assim, tem Campeonato Pernambucano, Cearense, Mineiro, sabe assim, todos eles têm aquela importância, lógico, porque você se prepara, né, para aquele campeonato, né, para aquele ano. E quando você consegue o objetivo, você falou, caramba, deu certo, né? Toda a preparação, todo o sacrifício deu certo. Então é show de bola. Cara, mas o acesso 2004, o Mundial com São Paulo 2005 e esse acesso 2017 com Fortaleza, cara, são os 3 momentos que escolha os 3 momentos, assim, são esses 3. O Campeonato Brasileiro, o tri é demais, mas assim, não teve o mesmo sabor como essas 3 conquistas que nós tivemos, cara. O teu retorno como preparador de goleiros, você recebeu uma ligação, um pedido do presidente ou foi por intermediários? Como é que funcionou esse teu retorno em 2017? 2016, né, para iniciar em Isso, é. 2017. 2016 eu falo porque eu cheguei em Fortaleza em Sim, 2000. sim, sim. Não entendi. Na verdade, o César Sampaio, quem me ligou primeiro foi o Daniel Pessoa, ele me ligou perguntando se eu tinha interesse, eu falei que obviamente, né? E ele falou assim, então o César Sampaio vai te ligar e vocês acertam aí os detalhes. E aí foi quando o César me ligou, o César Sampaio, que é gerente de futebol na época, né? E nós acertamos, não teve muita dificuldade de acertar não, porque o Fortaleza me queria, eu também queria voltar, né? Queria ter essa experiência no Fortaleza. E deu certo, né? E ele perguntou, quando é que você está disponível? Eu falei assim, cara, hoje se você quiser. Ele falou, não, beleza, eu vou te passar para o Carlinhos, o Bonfim, né? Que fazia parte da logística na época. E aí eu conversei com o Carlinhos, ele falou assim, ó, dia 26 de dezembro, eu digo, fechado. Passei o Natal aqui com a minha família e viajei para passar o Réveillon em Fortaleza. E foi... Nessa pegada de retorno, né? Você que teve uma passagem maior pelo São Paulo. Se o Bosco puder escolher, por exemplo, um goleiro, né, que ele se inspirou. Naturalmente, a gente sempre tem uma pessoa, um jogador, você mira, né? Mira naquele. Por exemplo, o Clodoaldo disse que foi o Denner, né? O Denner, aquele moleque do drible liso que se inspirou. Quem foi o goleiro que inspirou o Bosco? Que tu, por exemplo, acompanhava, estudava, gostava do estilo? Sim, foi o Zete, cara. O Zete, para mim, foi uma referência importante na minha carreira. Porque quando o São Paulo foi campeão mundial pela primeira vez em 92, eu já jogava, né, não profissionalmente, eu era das categorias de base do Vitória. Então eu já acompanhava o futebol com outros olhos, né? E já entendia um pouquinho, né, de como funciona essa parte de campeonato e tal, de competições, né? E, cara, o Zete naquele jogo foi fantástico. E na Libertadores ele foi fantástico, né? Aí no Mundial também. E assim, eu gostava muito do estilo dele, né? Do jeito que ele jogava, com a calça, com aquela meia parecendo, meia branca, né? Então, assim, todos os goleiros da minha pelada lá no Janga, inclusive teve, acho que o Jonas aí ele colocou muito bem, que eu comecei realmente nos veteranos do Janga, né? Ele colocou aí. E foi lá realmente que eu comecei a dar os primeiros passos como goleiro. Então, assim, os goleiros que tinham lá, eles se espelhavam também no Zé, porque eles colocavam o mesmo estilo. Né? Aquela calça com a meia aparecendo e tal. E fui acompanhando a carreira dele. E em 93, o bicampeonato. E, bom, foi para seleção em 94. Então, assim, foi um cara que me inspirou muito. Eu até batia na bola que nem ele e tal. E o Rogério Senna, no início da carreira, que ele era reserva do Zé no São Paulo, ele também tinha o estilo parecido com o do Zé. Depois o Rogério trouxe o seu próprio estilo. Mas o Rogério, ele batia na bola igual o Zé, sabe? Então, claro, né? Você ter o Zé como a tua referência, você acaba imitando, né? Querendo imitá-lo. Naturalmente. Naturalmente, isso é natural. Cara, isso quando eu comecei minha carreira. Depois teve um outro goleiro que eu também me espelhei muito, que foi o Jefferson. O Jefferson, não o Jefferson do Botafogo, mas o Jefferson que jogou no Fluminense. Não sei se você lembra,
Jogou no Fluminense, jogou no Sport de Não tô 92. lembrando, não tô lembrando. É do Rio de Janeiro ele. Cara, assim, uma fase muito boa no Sport. Foi logo quando eu cheguei no Sport também. E ele me ajudou muito, sabe? Ele me deu muitas dicas e me dava a luva também. E eu, assim, eu era o terceiro goleiro na época, era o Jefferson Albérico e eu, né? Eu era o terceiro goleiro. E eu peguei o estilo dele, sabe? Eu jogava pelo aspirante, que era o jogo a preliminar, e depois jogava pro profissional. Teve um jogo, uma vez, que estava minha esposa e a esposa do Jefferson assistindo o jogo na arquibancada. E quando eu entrei em campo, ela achava que o marido dela tinha descido para jogar o aspirante. Jefferson falou, não, Bosco, é porque os dois se parecem mesmo estilo. E depois, cara, eu, é, vamos dizer assim, eu comecei a admirar o Rogério depois que eu comecei a jogar com ele. Porque, assim, cara, o Rogério, ele no São Paulo, ele é o maior jogador da história de São Paulo. Você não sabe a moral que esse cara tem lá dentro, né? Obviamente, né? Merecido. E você olhar aquele cara treinando, sabe? Jogando, não dando migué, não sai de jogo não saia de jogo por qualquer contusão, sabe? Tudo que envolvia a liderança dele. Então, assim, passei a admirar o Rogério mais ainda, né? Já admirava, obviamente, jogando contra, tal, né? Pela história dele que ele começou a construir. Mas depois que eu comecei a jogar com ele, cara, fiquei assim impressionado pela dedicação, pelo profissional que ele foi como jogador e como tá sendo como treinador. Isso me chamou muita atenção. O bacana, Bosco, da tua história é porque ela se confunde com a tua infância, né? Por exemplo, ou com a tua carreira. O Zete foi tua inspiração, né? Que você falou aí, você teve a oportunidade de trabalhar com ele. Isso. E o Rogério idem, né? Trabalhou com ele. E aí eu já aproveito aqui, o pessoal da Sangue Tricolor tá perguntando, e aí também já ia ser minha pergunta, se foi você que teve o primeiro contato com o Rogério para ele vir em Fortaleza, como funcionou, se você colaborou, enfim, qual foi a ajuda que o Bosco deu para trazer o mito para o Fortaleza? Bom, eu acho que o Fortaleza estava com esse impasse da renovação com o TAP. Então, aquela questões de contrato e tal, não deu certo, e o Fortaleza procurava um nome, né? E na época era o Eduardo Girão presidente, e o Marcelo Paes, eu acho que ele tinha entrado no lugar de César Sampaio. E um dia lá, à tarde, depois do treino, o Papelinho me chama na sala dele e me pergunta se eu tinha o telefone do Rogério. E eu passei para ele o telefone do Rogério, para o Sérgio Papelinho. E o Sérgio falou assim, não custa nada sonhar, né? Eu falei, obviamente, né? E ele... Então, peraí, deixa eu só entender. Tu não ligou para ele, tu só passou o contato. Isso. Quem ligou foi o Sérgio Papelinho. Só que no outro dia, o Rogério me liga, perguntando se eu tinha passado o contato dele para alguém do Fortaleza. Eu falei que sim, pedi até desculpa, achando que não poderia ter passado. Ele falou, não. Muito pelo contrário. Por coincidência, eu vou estar em Fortaleza nesse final de semana. Queria fazer uma palestra no Sesc, né? Ou no SES, não sei. E ele ia chegar no sábado, ia fazer a palestra no domingo e ia embora no domingo à noite. E ele falou assim, olha, vê com o pessoal, se eles quiserem se reunir comigo, eu vou estar no hotel tal, né, vou marcar a tal hora e a gente conversa. Aí eu, fechado. Aí eu falei com o Papelinho, falei com o Eduardo Girão e marcamos a reunião, acho que de 10 horas da noite no hotel. E fomos eu, o Papelinho e o Eduardo Girão no hotel e ficamos até 2 horas da manhã conversando com ele. E o Eduardo, né, o Girão, falando do propósito dele estar ali, os planos dele para o Fortaleza e tal. E o Rogério escutou tudo, né, com maior paciência, e falou assim, olha, eu não quero não quero nem fazer nenhuma proposta, nem ouvir nenhuma proposta de vocês sem antes conhecer a estrutura de vocês. Aí o pessoal, perfeitamente, né? Nós temos o CT, temos o PSIC também, um CT de apoio e tal. Ele falou, tudo bem, então amanhã eu vou fazer a palestra, meio-dia eu estou liberado, então meio-dia eu vou estar lá no PSIC para dar uma olhada. Beleza. E ele chegou lá, era 15 para meio-dia, na verdade. Estava eu e o Marcelo Boeck esperando ele.
Eu, o Marcelo Boeck e o Papelinho. O Girão não pôde ir no domingo. E nós apresentamos a ele, né, toda a estrutura do Fortaleza, lá no PC. Ele não chegou aí no CT. E ele viu a gente conversando e ele ficou até impressionado. Ele achava que ia encontrar uma estrutura bem inferior. Ele falando assim, isso aqui dá para melhorar, dá para melhorar, dá para melhorar. E foi embora. Agradeceu a oportunidade e foi embora. Aí foi quando acabou o ano, eu vim para os Estados Unidos, né, de férias, e ficou a negociação. Aí nisso, teve... O Girão saiu e entrou o Marcelo Paz. E o Marcelo Paz ficou negociando com o Rogério, nas férias todas. Eu fiquei sabendo porque o Boeck deu muita força para o Rogério também. O Boeck ficava no Marcelo Paz, olha, é o nome certo, eu acho que seria o nome ideal, né, para o Fortaleza, tal. Então o Marcelo, o Boeck, ele deu muita força nesse sentido, né? E o Marcelo Paz, ele comprou essa ideia e fez de tudo para trazer o Rogério. E quando o Rogério acertou com o Fortaleza, ele me liga. Eu aqui nos Estados Unidos, e ele já acertado com o Fortaleza, ele me liga para saber detalhes de cada jogador do Fortaleza, né? Então acho que eu passei umas 2 horas com ele por telefone falando, né, do elenco, né, de como cada atleta jogava, tal, qual a função, passando tudo para ele, porque ele não conhecia, né, quase ninguém do elenco, né? Então ele queria começar já conhecendo alguma coisa. E quando eu cheguei, e aí a gente foi conversando, trocando ideia e tal. Mas assim, a minha participação, eu acho que foi mais uma referência, né? Ele falou assim, não, se o Bosco está aqui, eu posso vir que tudo que esses caras estão falando, eles vão cumprir. E eu deixei isso claro para ele, que o pessoal lá era um pessoal ponta firme demais. Né? Porque o Fortaleza, quando eu cheguei, estava complicado em 2016, né? Estava bem complicado. Eu passei 4 meses, aí não recebi nada. E quando entrou o Eduardo Girão, foi que deu... Reestruturou, né, o clube. Né, financeiramente, como pessoa assim, sabe? Ele foi um ser humano maravilhoso. Ele é adorado lá no Fortaleza, porque ele tratava todos os funcionários de uma maneira igual, não tinha exceção de nada, sabe? Então foi um cara assim, muito fera. Então eu falei pro Rogério, ó, cara, esses caras são... que eles falarem, pode contar. Pode contar. Assim, porque, assim, naturalmente, né? Você não continuou, né? Voltou para os Estados Unidos. Como foi assim? Ele ficou chateado, assim, no sentido de que, pô, achei que a gente ia conseguir trabalhar junto, né? Como foi essa situação? Porque pouco depois você teve que voltar, né, para sua família. Você tem negócios, né, inclusive aí. Isso. Assim, eu fiquei ainda. Ele chegou em janeiro e até acho que março, né? Eu fiquei até em março. Porque é o seguinte, aqui eu tenho um green card, né? Eu tenho residência permanente. Então eu pedi para o governo americano para poder residir aqui. Só que eu tenho um tempo, né? Eu não posso passar mais de 6 meses fora dos Estados Unidos. Se eu ficar mais de 6 meses, eu posso ter complicações, né, no meu visto. Então, perder, por exemplo, né? Isso, Então dava 5 meses e meio, eu vim aqui para os Estados Unidos, né? Ficava aqui com minha família, o tempo necessário, né, que tinha que ficar, e voltava para Fortaleza. Só, cara, tinha isso também, e também tinha meus negócios aqui que tava andando, mas o visto pesou muito nesse sentido, né? E a minha filha também ia casar, sabe? Então, Juntou todos esses fatores, né? isso. Aí, na véspera da minha viagem, foi que eu comuniquei ao Rogério e o presidente do Fortaleza. Eu não podia falar, assim, porque isso não poderia vazar, né? Sim. Então, eu falei com o Rogério, ele aceitou na boa, cara. Ele falou assim, cara, ele entende, né? Porque ele tem imóvel aqui nos Estados Unidos também, ele vem muito aqui, então ele sabe como é que funciona isso aqui. Ele super entendeu e falou, cara, quando você voltar, quiser voltar, as portas estão abertas, tal. Mas foi super tranquilo, assim, sabe? Assim, para mim foi mais complicado, né? Porque sair nesse momento que o Fortaleza estava vivendo, um momento muito bom. O time já estava criando uma identidade, uma forma de jogar, né? Tava bonito, gostoso ver o Fortaleza jogando, né?
Porque, digamos, ia ser a reconstrução, né? Digamos, fica aquela frustração, né? Porque É, time de volta à Série A, você acaba perdendo aquele feedback, né? isso, cara, para mim foi Você terrível. imagina como foi difícil. Mas eu tinha que voltar para ajeitar essa questão e graças a Deus tudo foi resolvido. E qualquer oportunidade, né? Fortaleza precisando, estou aí à disposição. Maravilha. Bom saber. Agora é esperar e alguma coisa acontecer, algum convite. Mas eu, assim, Tem graças algumas, tem algumas perguntas aqui e eu queria aproveitar a deixa, né? Salvo engano, e aí eu queria que você confirmasse, você deixou o Cruzeiro porque estava tendo poucas oportunidades. Correto? Eu tô certo? Não. Não, porque quando eu saí do Cruzeiro, eu estava como titular do time. O André tinha sofrido uma lesão, né, uma segunda lesão no joelho, então eu acabei o brasileiro jogando. Mas assim, o que aconteceu foi o seguinte: o Cruzeiro queria o Lúcio Bala. O Lúcio estava na Portuguesa na época. E o Cruzeiro foi atrás da Portuguesa para trazer o Lúcio. E a Portuguesa queria negociar o Lúcio, queria negociá-lo, mas assim, eles queriam dinheiro e mais jogadores. E o Cruzeiro ofereceu uma lista de jogadores para o Cruzeiro, para a Portuguesa, perdão. E o treinador era o Candinho. E o Candinho tinha me levado para a seleção também, para aquele jogo contra a Venezuela, pelas eliminatórias, era o Candinho, o treinador da seleção. Saiu o Luxemburgo e entrou o Candinho, que era auxiliar do Luxemburgo, como interino. E o Candinho falou assim, olha, eu só quero fazer essa troca e vi o Bosco e o Marco Vinícius na troca. Não quero mais ninguém. Só quero o Bosco e o Marco Vinícius. Aí nisso aí começou, né? O Cruzeiro falou assim, olha, Bosco, tentei outros jogadores, mas os caras não querem, só querem você o Marco Vinícius. Eu falei, mas eu não quero ir não, cara. Eu tenho um contrato aqui, tenho mais 3 anos de contrato, eu não quero ir não. E ficou esse impasse, né? Aí, assim, eu digo, tá bom, então se vocês querem o Lúcio e a portuguesa tá me querendo, então vamos embora. Então eu acabei aceitando, mas não foi por pouco. Entendi, porque a minha pergunta era nesse sentido que o Hickley fala, né? Ele fala assim, né? Bosco, grande paredão. Aí ele fala da questão de você ter ido para o São Paulo, né? Ter sido reserva do Rogério. Ele até fala, né? Certamente teria chegado na seleção, em Copa do Mundo, né? Enfim. Aí eu queria que tu comentasse essa relação, né? Eu até vi uma matéria, eu acho que é do Globo Esporte, em que eu acho que você deu para o UOL, na verdade, em que você até sua esposa falava, né? Você vai mesmo no São Paulo, mesmo sabendo que lá já tem um Rogério Ceni. Então eu queria que Isso. você comentasse essa decisão que você tomou e que você naturalmente já sabia, né? Da dificuldade dentro do São Paulo, né? Salvo engano, acho que você jogou 44 jogos, né? Pelo longo período que passou. Queria que você comentasse essa relação São Paulo, reserva do Rogério, enfim. Tá. Foram 56 jogos pelo São Paulo e começou assim, cara. No mês de agosto de 2005, eu recebi uma ligação de uma pessoa aí de Fortaleza, pedindo para que pudesse liberar meu telefone para o Milton Cruz, que na época ele era o auxiliar técnico do clube, né? E aí eu, claro, pode passar para ele. Aí eu comecei a conversar com o Milton Cruz. E o Milton falou assim, olha, a gente vai perder o Roger, porque o Roger é para o Santos, e a gente precisa de um goleiro para o Mundial. E o seu nome aqui, ele é unânime. Então, queria que você conversasse aí com o pessoal do Fortaleza para ver essa possibilidade. E o Fortaleza, assim, cara, não tava brigando para cair em 2005. Né? Tava ali no meio da tabela, mas você sabe como é que é, né? Se Estava em você, 11º, até dei uma olhada, 11º. se você desmonta um time assim, é capaz de o time cair mesmo, né? Não que eu fosse assim o fundamental, não é isso, mas se você perde uma referência, né? Eu tenho um exemplo muito, muito importante. A gente da Portuguesa, a gente era o líder da competição do brasileiro de 2001, 2002. O Marco Vinícius quebrou a clavícula, cara. A gente nunca mais. A gente caiu para a segunda divisão. A gente saiu de líder
e caímos para a segunda divisão. Você vê, um jogador fez total diferença, porque você pede uma referência, você pede, né? E, e não era fácil o Fortaleza me liberar naquela época sem ter um retorno financeiro do São Paulo, né? Seria uma loucura isso. E aí eu falei assim, cara, eu vou tentar conversar aqui com os caras, bicho, mas não vai ser fácil, não. Beleza, a primeira pessoa que eu conversei foi com o Hélio dos Anjos, que era o treinador na época, né? E ele ficou muito feliz com essa possibilidade. Ele falou assim, não, cara, por mim eu libero, agora tu tem que convencer o Ribamar Bezerra, meu amigo Ribamar Bezerra. E, cara, eu tive umas 3 conversas com ele. A primeira ele não queria muito liberar, na segunda ele já ficou, mais ou menos na terceira foi que ele decidiu. Mas assim, ele falou assim, olha, eu te libero, mas desde que você vá na imprensa e fale que você quer ir, porque eu não quero te liberar. Eu falei, não, tudo bem, eu vou explicar para o torcedor como é que vai ser, né? E aí o Ribamar ficou em contato com o São Paulo. Eu não sei o que foi que resolveram em relação à parte financeira. Isso eu não soube, fiquei de fora, né? Então, consegui a liberação, o Ribamar me liberou. Só que aí o Hélio dos Anjos saiu e veio o Espinosa, o Valdir Espinosa, né? O falecido Espinosa. Eu falei, caramba, agora já era, vai vetar a minha ida, né? Aí quando eu fui conversar com o Espinosa, ele falou assim, rapaz, vai ser campeão mundial que nem eu, rapaz, tá fazendo o que aqui, vai-se embora. E eu fui. Beleza, quando deu certo a negociação, aí foi que entrou o lance da minha esposa, né? Ela falou assim, Bosco, deixa eu te falar uma coisa. Aqui tu é ídolo. Tu vai sair dessa condição aqui para ser reserva do Rogério, cara, tu não vai jogar, não. Eu falei assim, bom, mas assim, é uma oportunidade, né, de jogar o Mundial. Isso pesou muito, sabe? O Mundial. Eu tinha um sonho de conhecer o Japão por ter assistido, sabe? 2002, 92, 93, o Zete lá. Então, isso... Então, o Mundial influenciou muito. Muito. Foi o fator principal. Foi 80%? Foi 80%. Para você ter ideia, o Fortaleza, ele cobriu... uma da tentativa do Fortaleza para eu continuar, eles queriam me pagar o que o São Paulo me pagava. Eles fizeram ainda essa... Eu falei assim, a questão não é financeira, não é dinheiro, é oportunidade. Sabe, eu ficaria aqui por menos, porque aqui eu sou feliz, eu falei para eles, aqui eu sou muito feliz. Então, assim, não é o dinheiro que vai fazer diferença, e sim a oportunidade, né? Cara, eles super entenderam, sabe? Por isso que eu saí com as portas abertas, não briguei com ninguém, muito pelo contrário, né? Tive uma festa, um jogo de despedida maravilhoso, emocionante, né, o torcedor. Mas tinha essa questão de você ir para um clube que você ia ser reserva, você ia ter poucas oportunidades. E minha esposa sabia disso, né? Ela estava comigo no futebol há muitos anos. E ela gostava, adorava Fortaleza. Então, por ela, não ia. Pela minha esposa, não iria para o São Paulo. Mas, assim, né, ela entendeu a ideia e a gente acabou indo. E, graças a Deus, deu certo, né? E acabei jogando ainda. Deixa eu te perguntar, você deu uma entrevista também, eu estudei aqui bastante coisa, né? Uma entrevista no Globo Esporte, e logo ali no final do seu contrato, em 2011, você até falou que você foi para os Estados Unidos, né? Já estava com alguns negócios, e que não recebeu ligações, né? Você disse, olha, meu telefone está à disposição só para ligações. Isso. Você até falou que houve alguma coisa do Fortaleza e do Santa Cruz, mas que não avançou. Tu acha que esse período que tu passou como reserva ofuscou um pouco isso ou tu atribui outros fatores? Cara, o que pesou muito foi que em 2010, no final do meu contrato com o São Paulo em 2010, meu contrato acabava em dezembro. Em outubro, eu rompi o ligamento cruzado. Então, eu fiz a cirurgia, passei 6 meses. Né? O São Paulo renovou meu contrato por mais 6 meses. E eu fiquei até a recuperação. E assim, aí eu cheguei pro diretor de São Paulo na época, eu falei assim, olha, eu estou voltando aos treinos, né? Já estou 100%, só que meu contrato vai acabar agora. Eu queria ver a possibilidade com vocês de renovar só por mais 2 meses. Porque aí eu apareço, não é que eu vá jogar, mas assim, se eu for relacionado para um jogo, o pessoal fala, não, o Bosco realmente está recuperado 100%, então a gente pode contratá-lo. E eles não me deram essa oportunidade. Acabou o meu contrato, acabou. E eu vim embora para os Estados Unidos, né, no mesmo dia que acabou o meu contrato. Aí o que acontece? Eu já estava com 36 anos de idade, né? Estava com essa cirurgia no... Estava recuperado. Estava 100%, né? Mas assim, um jogador com 36 anos, né? Era um contrato de risco.
Então, assim, eu vim para os Estados Unidos na época eu tinha até Nextel, né, que ainda existia aí, e com o meu celular também para cá. Fiquei ainda aqui uns 6 meses com o meu celular do Brasil aqui. E apareceu, assim, só o Náutico, mas não avançou muito. O Criciúma também apareceu, mas também não avançou. E o Fortaleza foi o contato mais certo. Eu estava no aeroporto, embarcando para cá. O fisioterapeuta Paulão, na época, né, era o nosso fisioterapeuta, ele me ligou e falou assim, Bosco, olha, o pessoal te quer aqui e tal, e como é que você tá? Como é que tá seu joelho? Eu falei assim, cara, tô recuperado 100%. Tô tranquilo. Ah, vai, então o pessoal te quer aqui, cara. Eu falei assim, ó, cara, eu tô no aeroporto agora embarcando para os Estados Unidos. Eu preciso de 15 dias, porque eu não tive férias, né? Porque eu passei as férias todas tratando, né? Passei dezembro todo tratando, não tive férias. Eu falei assim, cara, eu preciso descansar 15 dias. Eu só preciso de 15 dias. O Salvino também me ligou, falou comigo também, te quero aqui, bichão, te quero aqui. Jumento, ele falava comigo, né? Te quero aqui, jumento. E eu falei, não, também quero ir, mas só eu preciso de 15 dias. Só falei isso para ele, 15 dias. Eu falei, eu não sei se o pessoal vai querer. Eu falei, cara, mas não tem como, eu tô agora com a família aqui no aeroporto, não tem como, eu tenho que ir para lá. Aí ele falou, não, então a gente entra em contato. Ok. Vim para os Estados Unidos, nada mais. Ninguém mais me ligou. Mas depois eu fiquei sabendo, e assim, até a oportunidade de eu poder me defender, né? Porque eu não tive essa oportunidade. Foi passado para o torcedor que eu pedi muito dinheiro para ir para Fortaleza, e o Fortaleza não podia pagar o que eu queria. E na época eu acho que o diretor aí que contratava era o Jurandir Pires, se for o Jurandir. Era o Jurandir, né? Que era do Ceará e foi para Fortaleza. Sim. Aí ele falou isso. Ele acabou levando o Lopes, que era o goleiro dele no Ceará. Não teve o goleiro Lopes no Fortaleza também, né? Então aí ele, para dar essa desculpa de levar o goleiro, falou que eu pedi muito. Eu fiquei sabendo isso porque o pessoal, quando que faz parte do clube, né, me falou isso. E eu fiquei muito chateado, cara. Muito chateado, porque eu nunca... Se para eu ir para o São Paulo a questão não foi financeira, para eu voltar para o Fortaleza seria muito menos ainda, né? Na época não dava... Eu iria para o Fortaleza ganhando na metade, para você ter ideia. Então foi uma injustiça, mas assim, tô vendo essa oportunidade de poder consertar isso. Maravilha, eu fico até feliz de você estar usando esse espaço aqui. Muita gente assistindo, viu? Inclusive o Thiago, o melhor goleiro que eu vi no esporte, sem dúvidas. O melhor goleiro do brasileiro de 98. Aproveitando aqui, Bosco, que você colocou essa questão do São Paulo. Então, no final, rolou uma certa... Assim, eu acho que você deve ter ficado um pouco chateado, né, com essa... Você não pediu muito, né? Pediu apenas um períodozinho para que você, inclusive, pudesse estar na vitrine, né? E, naturalmente, você com 36 anos, vindo de uma lesão grave, era só o que você precisava para estar de volta ao cenário. Eu acho que o São Paulo devia muito a você, exatamente pelas circunstâncias em que você foi para o São Paulo, né? Sim, assim, com o São Paulo nada, cara. O São Paulo, o clube maravilhoso, assim, sabe? Não tem nada o que falar, nada, zero. Zero. Foi só a decisão de um diretor só. Né? O São Paulo é muito maior do que aquele diretor da época, que nem está lá mais hoje, né? Então foi por conta dele, não foi pelo São Paulo. Entendi. Tá? Então não tem nenhum tipo de mancha com o São Paulo, muito pelo contrário, cara. São Paulo faz parte da minha vida, foi muito feliz em São Paulo, os caras me receberam super bem, né? Mesmo um goleiro vindo do Nordeste, vindo de um time do Nordeste, sabe? Os caras, só tinha cobra, amigo. Era o Amoroso, era o Christian, era o Lugano, velho, grafite, só tinha craque, meu irmão. Os caras me receberam super bem, sabe? Falo com os caras até hoje, tenho amizade assim, com o pessoal do São Paulo, os fisioterapeutas do São Paulo, os doutores, cara, converso com os caras até hoje. Uma pergunta, Bosco. Por exemplo, desses clubes que você passou, especialmente o esporte, houve da parte deles tipo um convite parecido com o do Fortaleza para você integrar a diretoria, comissão técnica, ou só o Fortaleza demonstrou esse interesse ao longo desse período que você se aposentou dos gramados? Cara, não tive, do esporte eu não tive nada, nenhum convite, nada. Inclusive, teve
teve um amigo meu que até falou assim, cara, por que você não traz o Bosco aqui, cara, para ficar aqui nas categorias de base aqui e tal. Os caras, a gente tá em época de eleição aqui, vamos ver o que vai acontecer. Mas nunca, os caras nunca me ligaram, nada, sabe? Nada, nada. E olha que o esporte, assim, cara, eu fui... Foi a sua maior história, né? O time que tu mais teve, ganhou tudo. Exato, cara, mas foi um clube, cara, que eu não exigi nada quando eu fui vendido pro Cruzeiro, eu não peguei 15%, sabe? Eu coloquei na justiça por conta dos atrasos de salário, de FGTS, essas coisas O que é natural, né? Todo Hoje, trabalhador tem direito a receber, né? hoje os clubes querem que você vá, assim, quer que você vá para a justiça para exigir o que você tem direito, não o que você não tem direito, né? O que você tem direito, por exemplo, o direito de arena. O jogador tem direito a 20%. Só que os sindicatos recolhem 5% e os 15% você vai para a justiça e você recebe, porque é um acordo que os clubes fizeram com o sindicato, né? Então, assim, e é uma segurança, porque você, por exemplo, vou fazer um acordo de boca com os caras vai me paga, aí eu vou, depois recebo o dinheiro e vou para a justiça, entendeu? Então, os caras não têm essa segurança, né? Então, assim, com o esporte, eu fiz acordo com eles, dividi não sei quantas vezes, eles não cumpriram, aí foi para a justiça de novo, aí dobrou, dividi de novo, sabe? E, assim, eu fui parceiro do esporte, na verdade, nessa questão. Claro que eu devo muito ao esporte, na verdade, né? O esporte, tudo que o esporte fez por mim, não vou ter como parte, ainda tem por mim. A história que eu fiz lá dentro, não tem como pagar isso. Eu sou muito grato pela oportunidade que o esporte me deu. Mas, assim, nessa questão de convite não tive, também não fico chateado também com isso, porque existem profissionais também qualificados que estão lá hoje, então talvez seja questão de tempo, de oportunidade, de Com diretoria, certeza. enfim. Mas o convite do Santa Cruz, que foi o meu maior rival na época como jogador, né? Que foi em 2015, que o Sandro Barbosa estava lá. E eu cheguei no clube assim, super Sandro desconfiado, né? Barbosa era do Botafogo, né? Isso, o zagueiro. Joguei com ele em 95 no esporte. E aí ele era diretor na época, né? E ele me fez esse convite. E eu fui, cara. E assim, cheguei muito desconfiado, né? Porque cheguei, olhei aquele símbolo, né? Que foi meu adversário. Pô, digo, hoje eu tô aqui, né? Tô fazendo parte disso. E assim, claro que... você preferia o quê? Esporte, Santa Cruz? Lógico que eu preferia o esporte, porque eu tenho uma história no esporte, né? E no Santa Cruz eu tinha que começar uma história. E foi bem difícil, assim, sabe? Mas, graças a Deus, deu certo também. A gente foi campeão pernambucano. E assim, eu saí de lá com... o pessoal gostou muito do meu trabalho, me elogiou, parabenizou o Sandro por ter comprado essa briga, enfim. E foi uma experiência muito boa, não me arrependo de nenhuma forma. Ao contrário, quando eu cheguei no Fortaleza, cara, eu cheguei como treinador de goleiro e eu já tinha uma história ali dentro. Então, para mim, no Fortaleza foi muito mais fácil, né? Vamos dizer assim, de começar um trabalho. Mas não tenho nenhum tipo de ressentimento com nenhum clube, cara, com nenhum clube. Nenhum. Muito pelo contrário, que eu tenho a minha gratidão, muita gratidão. O Rodrigo Fabri, fala Bosco, meu amigo, tá mandando aqui um abraço para você, Bosco. Abraço, Rodrigo. Paixão restaurada, Bosco também foi meu ídolo no esporte. Deixa eu te perguntar outra coisa. Hoje você trabalha com um intermediador, né, na BLB Esportes. Eu acho que é mais ou menos um papel de gerenciar carreiras, né, de jogadores, é isso? Isso. Como é que tem sido essa experiência, Bosco, agora, fora dos campos, aí, né, ajudando atletas? Agora tá mais parado do que essa de patinete, né? Pandemia aí, tendo movimento de nada. Mas é uma parceria que eu tenho com um grande amigo meu, né? Meu irmão, na verdade, né? Que é o Luciano Couto. Que é um cara que acompanhou minha carreira, foi meu agente quando eu estava no São Paulo e mora em Madrid. E ele me fez esse convite, na verdade, antes de eu ir para Fortaleza. Mas eu não queria, cara. Eu queria ainda estar envolvido assim no campo, sabe? Chutando bola, vivendo. Tu pretende virar treinador também? Alguma coisa dentro do campo mesmo? Tu tem essa ideia? Ou... Moraes é o seguinte, eu não fecho nenhuma porta. No futebol, cara, eu não fecho porta nenhuma. Nenhuma. Talvez não esteja preparado hoje, né? Mas
eu tenho experiência como jogador. E hoje, para você ser um treinador, você tem que ter a experiência, não a experiência, mas você tem que ter o estudo, né? Você tem que estudar, fazer o curso na CBF, né? Isso é mais tranquilo. Então, assim, hoje eu não estou preparado, mas nada me impede para que eu me prepare para isso. Então, assim, eu não fecho nenhuma porta, cara. Eu sou muito grato ao futebol. Então, eu não posso fazer isso com o futebol, entende? Maravilha. Tudo que eu tenho sou hoje foi o esporte que me deu, foi o futebol que me deu. O esporte, o Cruzeiro, Portuguesa, Fortaleza e São Paulo. Esses clubes que abriram as portas para eu poder mostrar o meu trabalho. Então, assim, cara, Bosco, vem aqui trabalhar de auxiliar. Vou, cara, vou porque eu tenho essa gratidão, sabe? Então, eu posso me preparar. Mas assim, Bosco, a gente está chegando aqui na 1 hora, que é o limite que o Instagram tá, permite, que o papo está muito bom. Eu queria conversar 3 horas aqui vai contigo, mas embora. já ele vai desligar na nossa cara. Eu só queria ler aqui as últimas mensagens, que é do Alexandre Bosco de Recife, sou super fã seu. O Edivaldo Bosco, meu ídolo de infância pelo esporte, obrigado. Rogério Pena, pergunta se ele lembra do primo de Belém do Pará, que é o Rogério Pena. Homem, eu lembro, mãe. Oi, Bosco, amigo, é o Júnior, filho do Lucilo Pai. É, depois que o Alberico falhou na ilha contra o América em 97. Cara, É Júnior, muita mensagem. esses caras fazem parte da minha infância. Nossa, um abraço aí para Júnior, para Silva, Nenê, Magda, Noé, pessoal. Nossa, seu Aloysio, os caras fera demais. Beijão pra você. E aí, Bosco, eu queria, assim, a última pergunta e as tuas considerações finais pelo tempo mesmo, é que tu falasse qual foi a importância do esporte na tua vida, que eu acho que, da mesma maneira que, por exemplo, você se inspirou no Zete, outros jogadores se inspiram em outros jogadores, a nossa juventude, né, essa garotada nova que está começando, precisa de pessoas, né, que realmente conseguiram trilhar uma carreira vitoriosa e que são exemplos dentro e fora de campo, né? Então, eu queria que você desse aqui seu depoimento, né, que você pode recomendar para essa garotada que está começando a vida no esporte. Cara, existe 3 ambientes que formam o caráter de um ser humano. Né? Vamos falar para a criançada, para os jovens, criançada que está construindo agora seu caráter. E assim, eu tenho essa convicção. Primeiro é a família, que forma o teu caráter, a tua casa, o teu pai, a tua mãe, as pessoas que estão ao teu redor, né, a tua família. É um lugar maravilhoso de se estar. Igreja também te faz ter um caráter bom. E o esporte em geral. Eu falo do futebol porque eu vivi o futebol. Cara, você não tem ideia, ou talvez você tenha ideia, do que é um ambiente de futebol, cara. Cara, é um ambiente saudável. É um ambiente que tem muitos jogadores que entraram em depressão porque não tem mais esse ambiente. Então, o esporte em geral forma o teu caráter. Você dificilmente vai usar drogas. Dificilmente você vai ter um caminho errado, porque o futebol, o esporte te dá essa condição. Igreja e família, cara. Então, assim, se tiver essa oportunidade, invista nisso. Fique em casa com seus pais, converse com eles, com os seus irmãos, porque a família é um lugar muito bom de estar. Igreja, se você tiver a oportunidade, se você crê em Deus, se você crê em alguma coisa, sabe? Lindo. E é um lugar maravilhoso de estar, cara. E o esporte, é isso aí. São Meu esses três irmão, lugares para eu mim. queria agradecer do fundo do coração ter tido essa oportunidade, uma honra de conversar com um atleta vitorioso que teve uma história muito bonita no futebol e no Fortaleza. Agradecer essa oportunidade, conversei com você, você foi super disponível, né? A torcida do Fortaleza pediu muito, com o Bosco, conversa com o Bosco e tal. Não, vou tentar falar com ele. E aí temos aqui 55 segundos. O Instagram já está avisando a gente. Queria que você mandasse um abraço para a torcida do Fortaleza. Cara, torcedor do Fortaleza, vá. Sem comentários, amo vocês. Vocês fazem parte da minha história. Me emociono até hoje com as homenagens, com os comentários. E espero em breve poder estar de volta aí, fazendo parte, contribuindo, torcendo junto com vocês e vibrando cada gol, cada título que o Fortaleza conseguir. Um beijo para vocês, vocês são formidáveis. Um abraço, Bosco. Tudo de Valeu, bom, meu irmão. valeu, Moraes. Obrigado aí pela oportunidade, meu irmão. Um grande Tudo de abraço. bom. Valeu.